carro diante de uma mulher perdida na chuva. Ele acreditava que seu coração havia morrido há muito tempo, até ouvir o primeiro choro de um bebê nascido em suas mãos. Naquela noite, Miguel Vasconcelos descobriu que o amor pode renascer do caos e que às vezes é preciso uma tempestade para acordar a alma. Lisboa brilhava em um sábado à noite. As luzes douradas da Praça do Comércio refletiam sobre o Tejo, faiscando como ouro líquido. Carros se alinhavam pela Avenida da Liberdade, onde o tempo parecia nunca parar, no alto de um edifício envidraçado, cujo último andar era cercado por paredes de vidro transparente. Miguel Vasconcelos permanecia imóvel, olhando para a cidade. Seus olhos não se encantavam com a beleza cintilante. Para ele, tudo não passava de um quadro caro pendurado em uma sala ampla demais. Frio, distante, sem alma. Aos 38 anos, Miguel possuía tudo o que muitos jamais alcançariam em toda uma vida. Uma rede de empresas multinacionais, imóveis que se estendiam de Lisboa a Madrid, Paris e até São Paulo. Seu nome aparecia com frequência em revistas financeiras, sempre com o mesmo semblante austero interno sob medida. A imprensa o chamava de Homem de Pedra, não pela aparência, mas pelo caráter implacável, quase cruel. Nos negócios, não hesitava em levar rivais à ruína. Nas reuniões, não admitia atrasos nem hesitações. Mas os que o viam na mesa de negociações, os investidores que o admiravam, os que temiam o sobrenome Vasconcelos, nenhum deles sabia que por trás daquela couraça havia uma alma petrificada há muito tempo. Miguel não nascera cruel. Fora um jovem sorridente, amante da música, cheio de sonhos de viagens com os pais. Até que, aos 17 anos, um acidente brutal lhe roubou tudo. Seus pais morreram na estrada de volta do Porto. Naquela noite, diante do caixão duplo, ele jurou nunca mais permitir que alguém visse fraqueza em seus olhos. A promessa cravou-se fundo como uma cicatriz eterna. Os anos seguintes foram de estudo e gestão de uma herança colossal. Miguel aprendeu a engolir lágrimas, a decidir com frieza de lâmina. Quando parecia ter reencontrado o calor humano ao lado de Catarina, a noiva por quem fora perdidamente apaixonado, a vida lhe deu novo golpe. Catarina o abandonou, acusando-o de já não saber amar, de ter se tornado uma máquina de controle e ordens. No dia em que ela virou as costas, Miguel sorriu de canto, mas, assim que a porta se fechou, restou apenas um deserto dentro dele. Desde então, ergueu muros intransponíveis, isolando-se na mansão luxuosa de Restelo, com vista para o mar, mas sem ninguém para compartilhar. Agora, na sala de vidro da empresa, acabara de assinar a aquisição de uma companhia familiar com quase 50 anos de história. Do outro lado da mesa, o proprietário de cabelos grisalhos baixava a cabeça, derrotado. Diretores aplaudiam e brindavam. Miguel apenas acenou, guardou a caneta e se levantou. Para ele, cada assinatura era apenas mais uma pedra no império que construía, outra camada no muro que o separava do mundo, sem alegria, sem remorso, apenas necessário. O elevador o levou até a garagem. Rosto impassível, mas dentro dele queimava algo estranho, não orgulho, mas vazio. Entrou no Maserati preto, motor roncando, cortando as ruas iluminadas. Lisboa celebrava, risos ecoavam. O fado vibrava em vielas do bairro Alto. Casais cruzavam a ponte 25 de abril abraçados. Miguel, porém, só sentia desencontro. Quanto mais conquistava, mais frio se tornava por dentro. Deixando o centro em direção às montanhas de Sintra, memórias retornaram como fantasmas. O sorriso dos pais em Cascais, a risada de Catarina no aniversário, o olhar amargo quando partiu. Miguel apertou o volante e acelerou, tentando deixar tudo para trás. O vento marítimo entrava pela janela, misturando-se ao trovão distante. O celular vibrava no banco ao lado, mensagens de Duarte, seu braço direito, lembrando a reunião internacional na manhã seguinte. Miguel desligou a tela. Em outro dia, jamais ignoraria. Mas esta noite, o cansaço era maior que a ambição. Um tédio corrosivo o dominava. Na estrada sinuosa de Sintra, a chuva desabou pesada, chicoteando o para-brisa. O farol rasgava a cortina d'água. O vazio se avolumava dentro dele.
A mansão esperava, mas apenas com paredes frias, vinho e documentos. Um quarto imenso, solitário. Será que estou vivendo ou apenas existindo? O pensamento lhe atravessou, incômodo. Sempre evitara perguntas assim, inúteis para o lucro. Mas naquela noite não conseguiu afastá-las. E então o destino surgiu. Entre relâmpagos, a estrada encharcada se tornou uma fita escura e escorregadia. Miguel reduziu a velocidade. O trovão reverberou nos montes, soando dentro dele como um eco da própria solidão. De repente, no meio da chuva, uma sombra. Por um instante, pensou ser ilusão do farol, mas a figura tomou forma. Uma mulher, tremendo, segurando o ventre, vacilando à beira da estrada. O coração dele vacilou. O instinto foi acelerar e passar reto. Sempre vivera pela filosofia de não se envolver. Sentimentos só trazem problemas. Mas, no instante em que a figura desabou no chão, uma voz débil atravessou a tempestade. "Ajude-me, por favor." Tão fraca, tão trêmula, mas capaz de estremecer todo o corpo de Miguel. Não era apenas um pedido de ajuda. Havia desespero, medo absoluto. O muro erguido durante anos rachou por uma fresta. Freou bruscamente, pneus gritando sobre o asfalto molhado. O silêncio pesado foi preenchido apenas pelo tamborilar da chuva. Respirou fundo, mãos cravadas no volante. Dentro dele, duas vozes se enfrentavam. "Não, ela não é problema seu. Vá embora. Se a deixar, nunca esquecerá o olhar dela. Vai carregar isso para sempre." Fechou os olhos por um segundo. Depois abriu a porta. O vento gelado o envolveu, ensopando o terno caro em poucos passos. A luz do farol iluminou a mulher ajoelhada, mãos sobre a barriga pesada, rosto pálido, cabelos colados pela água. "Senhora, consegue ouvir-me?" Sua voz saiu rouca. Ela ergueu o olhar, olhos marejados, misto de dor e súplica. "Eu não consigo. Está acontecendo agora." Um gemido dilacerante escapou de seus lábios. Miguel ficou paralisado. Nunca sentira medo assim. Não de derrotas financeiras, nem de rivais, mas da própria impotência. O homem que controlava tudo estava diante de um jogo sem regras. A chuva não cessava. Ele se abaixou, segurou-lhe o braço. "Temos que ir ao hospital, agora." Ela balançou a cabeça, fraca. Não vai dar tempo." A mão magra agarrou o braço dele com força surpreendente, e Miguel estremeceu. Naqueles olhos havia algo que passara anos negando. Confiança absoluta em um estranho. Engoliu em seco, ajudou-a a levantar-se, levou-a ao carro. Cada passo parecia interminável. Ao fechar a porta, o interior ainda ressoava com a fúria da chuva, mas havia ali um sopro de calor humano. Sentou-se ao volante, ligou o motor, mas suas mãos tremiam. Pela primeira vez em muitos anos, não era ele quem comandava o tabuleiro. Estava entregue ao destino. Pelo retrovisor, viu a mulher recostada, abraçando o ventre, suor e chuva escorrendo pelo rosto. Frágil, mas resistindo. Sua vulnerabilidade escondia uma força imensa que lhe apertou a garganta. Aperto no volante. Então, ecoou a voz do pai, guardada no fundo da memória. "Miguelinho, a verdadeira força não está no poder, mas em proteger a vida." Nunca dera importância. Mas agora, ao lado de uma desconhecida prestes a dar à luz, aquelas palavras soavam como profecia. Respirou fundo, olhou para ela, firme. "Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui." Ela abriu os olhos, cansada, mas com um brilho de confiança. Naquele instante, Miguel percebeu. Sua vida acabara de tomar um rumo que contrato nenhum poderia prever, que negociação nenhuma poderia controlar. Lá fora, a tempestade rugia. Dentro do carro, outra tempestade nascia, aquela que mudaria para sempre o homem de pedra. A estrada montanhosa de Sintra afundava cada vez mais na escuridão e a chuva caía densa. Os velhos plátanos à beira da via eram violentamente inclinados pelo vento, suas copas batendo umas nas outras num chiado que soava como um coro caótico. Trovões explodiam no céu, relâmpagos rasgavam penhascos íngremes, iluminando faixas de água que desciam em cascatas. O Maserati rasgava a pista, pneus cortando o asfalto molhado, deixando atrás um rastro de água branca. Dentro do carro,
Miguel lançou um olhar rápido para a mulher tremendo no banco do passageiro. Ela segurava a barriga com força, lábios pálidos, respiração ofegante. A cada solavanco do carro, um gemido escapava, e ele apertava mais o volante. "Senhora, diga-me o seu nome", falou, tanto para acalmar quanto para manter. Lá consciente, a mulher esforçou-se para abrir os olhos. A luz dos faróis recortava seu rosto encharcado de chuva e suor. Seus lábios tremiam enquanto murmurava, quase em um suspiro, "Inés, Inés Duarte". Miguel assentiu levemente, guardando o nome. Um nome curto, cheio de vida. De repente ela deixou de ser apenas a mulher estranha na estrada e tornou-se alguém real, com história, passado e um possível futuro. "Está bem, Inês. Vai correr tudo bem. Eu vou levar lá ao hospital." Ele pisou mais fundo. O ponteiro subiu, mas a chuva era tão intensa que os faróis mal alcançavam alguns metros adiante. Miguel cerrava os dentes, olhos fixos na pista. Havia enfrentado inúmeros riscos nos negócios, apostado bilhões em negociações, mas nunca sentira pressão igual àquela. Um pequeno erro, um segundo de hesitação, e 2 vidas ao seu lado poderiam se perder. Inês apertava o apoio, o corpo tremendo a cada contração. Um grito sufocado ecoou no carro. Miguel virou-se assustado. O rosto dela contorceu-se de dor, lágrimas e chuva escorrendo juntas. "Miguel, não consigo. O bebê está a vir." O coração dele disparou como um tambor de guerra. Não podia ser tão rápido. Ainda haveria tempo. Ele tinha que levar lá ao Hospital Santa Maria, ou pelo menos até a emergência mais próxima. Tentou manter a voz firme. "Aguente, Inês. Só mais alguns minutos." Mas, logo à frente, luzes vermelhas começaram a piscar. Uma barreira, placas de alerta de deslizamento. A estrada para a cidade estava bloqueada, água e detritos descendo pela encosta formavam uma muralha de lama. Miguel freou. O carro parou de repente. Ele murmurou uma palavra de raiva. Suor frio corria pela nuca, misturando-se às gotas no colarinho. A estrada atrás era estreita demais para manobrar. À frente, um deslizamento havia bloqueado o caminho. Naquele instante, Miguel percebeu-se encurralado. Nenhuma negociação, nenhum poder poderia contornar aquilo. Restavam apenas ele, Inês e a vida, prestes a nascer em condições extremas. Olhou para Inês. Ela arqueou o corpo no banco, olhos vidrados, buscando respostas no olhar dele. "Por favor, não me deixe", disse ela, a voz quebrando, perdida no som do trovão. O peito de Miguel apertou. Nunca antes um olhar o havia aprisionado assim. Não era por contrato nem por ganho, e sim por uma confiança total colocada em suas mãos. E ele sabia, se traísse essa confiança, perderia o que restava de si mesmo. Respirou fundo e virou o volante, conduzindo para uma via lateral que descia até um viaduto abandonado, na esperança de encontrar abrigo. A chuva martelava o teto do carro como rajadas de pedras. O interior tremeu conforme o vento golpeava a lataria. Miguel estacionou sob o arco de concreto do viaduto. O espaço era escuro, mas mais protegido da chuva de granizo. Ele desligou o motor e virou-se para Inês. Ela encolhia o corpo, respiração curta, suor escorrendo pela testa. "Inês, olhe para mim. Respire fundo, devagar, comigo." Segurou a mão dela. A princípio estava fria. Depois cada aperto trouxe calor. "Inspira, solta." Isso, mais uma vez. A voz de Miguel, acostumada a comandar salas cheias de diretores, abrandou em instruções simples. Para surpresa dele, Inês atendeu. Apesar das lágrimas e do corpo trêmulo, ela prendeu-se ao ritmo da respiração dele, como se fosse um bote salva-vidas no meio da tempestade. Um gemido longo ecoou. Miguel sentiu a mão dela apertar com mais força. Ele desabotoou o cinto, pegou a caixa de primeiros socorros do porta-luvas. Noções que antes julgava inúteis coisas vistas em documentários tornavam-se agora essenciais. Colocou uma toalha no assento, ajustou a posição dela e tentou sentir, através dos movimentos, o compasso daquele parto inesperado. No meio do caos, algo ficou claro. Sua vida estava mudando. O homem de pedra, que nunca tremera diante de negociações cruéis, agora tremia diante da fragilidade de um novo ser. Pela primeira vez em anos, admitiu ter medo,
e ao mesmo tempo sabia que não iria fugir. Lá fora, a tempestade uivava. Ali dentro, outra batalha começava, uma que Miguel Vasconcelos jamais imaginara enfrentar. Sob o abrigo úmido do viaduto abandonado, o espaço fechado era preenchido pelas pancadas da chuva e pelo vento assobiando entre as frestas. Goteiras desenhavam manchas no piso de cimento frio. No Maserati, a respiração inundada de Inês juntava-se ao estrondo do trovão, compondo um ritmo acelerado, denso como um fado melancólico. Miguel inclinou-se para ela, olhos mais concentrados do que nunca. Costumava dar ordens, ver outros curvarem-se às suas decisões. Agora não havia quem obedecesse suas ordens a apenas ele mesmo, frente a uma mulher desconhecida com olhos suplicantes. Inês, ouça-me, você não está sozinha, disse, voz firme porém contida. Ela balançou a cabeça, um soluço escapando. A mão trêmula procurou e segurou a dele. A força do aperto surpreendeu-o. Alguém quase exaurido ainda podia transmitir uma energia tão poderosa. Miguel acendeu a luz interna do carro. O tom amarelado revelou o rosto pálido de Inês, encharcado de suor, mas com olhos ardendo de vontade de viver. Naquele instante, ele soube. Não podia partir. Se o fizesse, não estaria apenas abandonando-a, estaria traindo a própria essência. Revirou a caixa de primeiros socorros, puxou um pano limpo e o posicionou. Fragmentos de memórias sobre atendimentos médicos passaram pela sua mente, informações que antes ignorara e agora eram a única base. Confie em mim. Respire comigo. Inspira. Solta. Fez o movimento. Respirou fundo e soltou devagar. Inês estremeceu, mas começou a acompanhar o ritmo. Aos poucos, sua respiração, inicialmente descontrolada, sincronizou-se com a de Miguel. Sentiu o próprio coração se ajustar a esse compasso, como se estabelecessem um vínculo invisível em meio ao vendaval. Fora, o vento assobiava através das aberturas do viaduto. Dentro, um universo novo surgia, onde vida e morte duelavam segundo a segundo. Inês gritou, o corpo se curvando, unhas cravando no braço de Miguel até marcarem a pele. Ele mordeu a própria língua, permanecendo firme, permitindo que a dor dela passasse para si. Com um aceno, prometeu silenciosamente, agarre-se, eu não vou soltar. O celular vibrou de novo sobre o painel. Miguel atendeu e ligou para os serviços de emergência, mas o sinal oscilava. A voz do operador tremia por entre ruídos. Senhor, mantenha a calma. Tente. Abrigo. Se o parto começar. A linha caiu. Miguel olhou para a tela escura, impotente. Ao voltar o olhar para Inês, encontrou nos olhos dela uma espera confiante. Percebeu que não havia alternativa senão seguir adiante. Apertou a mão dela, segurando-a com firmeza contra a sua palma, e disse com convicção, eu não vou sair daqui, não vou deixar você. Uma lágrima rolou pelo rosto de Inês, mas dessa vez havia algo além da dor naquela lágrima, um lampejo de confiança, como se ela acabasse de achar um apoio sobre o abismo. Miguel ajeitou o encosto, colocou a toalha sob as costas dela e fez tudo o que lembrava e podia, movendo-se com um jeito desajeitado, mas decidido. Cada gesto, por mais inexperiente, carregava uma determinação absoluta. Sentia o coração bater mais forte, como se estivesse lutando ao lado dela para trazer essa vida ao mundo. Ao som do vento e do granizo, ofegante e insistente, a respiração de Inês ficou mais intensa. Miguel sussurrava palavras de encorajamento e preces baixas. Força, Inês. Você consegue. Eu estou aqui. Cada sílaba desgastava mais uma pedra do muro que havia cercado sua alma. O homem que jura nunca deixar as emoções comandarem agora se aloava a ser guiado por elas. E então, no ápice do caos, Miguel percebeu a verdade nua. O trabalho de parto começara de fato, e ele era a única ponte entre Inês e o precipício. Respirou fundo, as mãos tremendo, mas o olhar firme. Sabia que dali não havia recuo. A vida dele se partiria em dois, antes da noite de chuva em Sintra, e depois dessa noite, e a porta do destino acabara de se abrir. O espaço sob o viaduto parecia encolher. A chuva batia no teto do carro como um martelo incessante, erguendo uma muralha de som sufocante
que fazia cada respiração de Inês soar ainda mais aflita. Miguel inclinava-se sobre ela, mãos trêmulas, mas o olhar fixo no rosto pálido. Nunca havia vivido nada parecido. Nos negócios, toda crise tinha solução. Um investimento, um contrato, um telefonema. Agora, diante dele, estava a vida e a morte inegociáveis, incontroláveis. Miguel! A voz de Inês saiu rouca, entrecortada por soluços. Eu não consigo. Os dedos dela cravaram-se no braço dele, como se fosse a última corda de salvação. Miguel sentiu a força trêmula e desesperada passando pela sua pele. Apertou os dentes, inclinou-se mais perto. Vai conseguir, Inês. Eu prometo. Respire. Comigo. Segurou-lhe a mão, inspirou fundo e expirou lentamente. O peito subia e descia num ritmo compassado. Inês tentou acompanhar. Mas a dor a dominou. Ela gritou, corpo dobrado. O coração de Miguel se apertou. Pela primeira vez, estava impotente. Não era mais o homem de pedra das negociações, apenas um homem cru, sem preparo, diante de uma missão maior que ele. Apanhou o celular e discou o número de emergência. O sinal vacilava. Após alguns toques, uma voz distante, distorcida. Emergência nacional. Alô, senhor? Miguel gritou. A voz tão tensa que ele próprio mal a reconheceu. Estou com uma mulher em trabalho de parto. Estrada de Sintra, viaduto abandonado. Precisamos de ajuda, agora. Oh. No meio do chiado, o atendente respondeu, aflito. Ambulâncias, presas, estradas bloqueadas. Senhor, mantenha a calma. Aqueça, higienize as mãos. O parto pode começar. O sinal caiu. Miguel encarou a tela apagada como se tivesse sido arrancado do mundo. Um arrepio gelado percorreu-lhe a espinha. Por um instante, quis atirar o aparelho contra a parede, mas o gemido de Inês o trouxe de volta. Ela ergueu o rosto, olhos arregalados pelo pânico, mas ainda cheios de esperança. Uma esperança frágil, depositada nele, um estranho surgido há menos de uma hora. A garganta de Miguel se fechou. Nunca ninguém havia confiado nele assim. Por anos, todo aperto de mão, sorriso e elogio que recebera vinha do interesse. Apenas aquele olhar de Inês era verdadeiro. Engoliu em seco, apertou mais forte a mão dela. Eu não vou deixar você, ouviu? Não está sozinha. Eu vou fazer tudo o que puder. Uma lágrima correu pela face dela. Ela assentiu. Logo em seguida, dobrando-se de novo em dor. O grito estrangulado cortou o peito de Miguel. Respirou fundo, o cérebro girando em busca de soluções. Abriu o kit de primeiros socorros, algumas compressas, álcool, um par de luvas finas. Pouco, mas era tudo o que tinha. Colocou o casaco dobrado sob as costas dela, abriu um vão da janela para entrar ar. Sob a luz fraca da cabine, o suor escorria da testa de Inês. Ele enxugou com um pano, mãos desajeitadas, mas pacientes. Ela murmurou, Miguel, eu tenho medo. O coração dele disparou. Ninguém jamais lhe havia confessado o medo assim, cru, sem máscaras. Parte dele quis desviar o olhar. Outra parte mais forte o fez inclinar-se e sussurrar, eu também tenho, mas vamos juntos. Vai correr bem. Não sabia se era verdade, mas bastou para suavizar, ainda que pouco, o olhar dela. Naquele instante Miguel percebeu. Já não era apenas um empresário frio, era o único apoio de alguém entre a vida e a morte. E isso, mais que qualquer contrato, fazia seu coração estremecer. O tempo arrastava-se dentro do carro estreito. A chuva martelava o teto como uma orquestra sombria, abafando o compasso acelerado do coração de Miguel. Era como estar preso em um mundo paralelo. Apenas ele, Inês e a vida insistindo em nascer. Uma contração violenta arrancou um grito de dor. O corpo dela se curvou, suor escorrendo em rios. As mãos finas arranharam a camisa dele, segurando com tanta força que a pele ardeu. Miguel não recuou. Deixou que ela descarregasse nele a dor. Respira, Inês. Inspira. Solta. Isso comigo. Ele repetia, a voz firme, ainda que tensa. Ela tentava obedecer, lábios arroceados tremendo, lágrimas correndo. Cada respiração era uma batalha pela vida. E Miguel, de repente, entendeu. Poder, dinheiro, prestígio,
Nada valia diante de um único fôlego. Bastava um suspiro interrompido para que o mundo desabasse. Olhou para o kit aberto, panos, luvas, álcool, ridiculamente pouco diante do desafio. Mordeu os lábios, tentando lembrar instruções que um dia ouvira em programas de saúde. Mas a mente estava um caos. Eu não posso, não consigo. Inês soluçou. Miguel segurou-lhe o rosto, forçando-a a encará-lo. Vai conseguir. Eu estou aqui. Olhe para mim, Inês. Confie. Os olhos dela, turvos de dor, fixaram-se nos dele. Um aceno leve, quase imperceptível, mas que lhe deu forças. Um trovão estourou, relâmpago cortando o céu e iluminando a cena. O magnata de Lisboa, de joelhos diante da fragilidade da vida, e uma mulher desconhecida, entregando-lhe seu destino. A impotência ainda o cercava, mas junto dela crescia uma chama, a determinação. Não sabia o que fazer de forma perfeita, mas sabia que não desistiria. Não naquela noite. Tentou ligar de novo. Nada. Apenas o sinal morto. Jogou o celular no banco e murmurou, como um voto solene. Então vai ser eu. Só eu. I'm too. Inês gritou mais uma vez, o corpo rígido. Miguel segurou-lhe a mão, deixando claro que estava ali. Já não havia distância entre eles, nem de mundos, nem de fortunas. Apenas dois seres humanos, enfrentando a tormenta do destino. A respiração dela acelerava. Miguel enxugou o suor da testa dela, murmurando incentivos desajeitados. Dentro dele, a voz do pai ressurgiu. A verdadeira força não está em vencer, mas em proteger. Só agora compreendia. Inclinou a cabeça, como se respondesse à memória. Pai, eu vou tentar. Depois, encarou Inês com uma firmeza nova nos olhos. Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Lá fora, a chuva caía como um dilúvio, mas dentro do carro, algo silenciosamente se transformava. O homem de pedra começava a rachar, revelando um coração pulsando forte por uma vida ainda sem nome. E ele sabia. Daquele momento em diante, sua vida nunca mais seria a mesma. Na escuridão densa sob o arco de concreto, o Maserati já não era símbolo de luxo lisboeta. Transformara-se em abrigo improvisado, uma sala de parto erguida às pressas no coração da tormenta. Miguel Vasconcelos permanecia ao lado de Inês Duarte, as palmas das mãos encharcadas de suor, apesar do frio cortante. Uma contração fez o corpo dela se dobrar, o grito rasgando o espaço estreito. Miguel estremeceu, mas conteve o pânico. Apertou a mão dela com firmeza, tentando manter a voz estável. Respira, Inês. Comigo. Inspira. Solta. Palavras repetidas como um refrão. Sua voz, antes habituada a impor ordens em salas de reunião, agora suavizada, era a linha tênue que a mantinha presa ao presente. Sempre que ela parecia ceder, Miguel a resgatava com o olhar decidido. Do lado de fora, a chuva intensificava-se, tamborilando no teto como se quisesse atravessar. O vento gemia entre as frestas do viaduto, ecoando como lamento. Mas, dentro de Miguel, nascia uma estranha serenidade. O mundo inteiro desaparecera, restando apenas aquela mulher e a vida insistindo em chegar. Ele abriu o kit de primeiros socorros, retirou panos limpos, calçou as luvas finas, movimentos desajeitados, mas olhos fixos de determinação. Naquele momento, era ele a fronteira entre a vida e a morte. Inês gritou, o corpo trêmulo. Miguel inclinou-se, enxugando-lhe o suor da testa. Força, você consegue. Eu estou com você. O olhar dela agarrou-se ao dele, como se afastar fosse cair no abismo. E Miguel entendeu. Nunca ninguém confiara nele daquela maneira. Essa fé, nascida do nada, quebrava muros que ele levara anos para erguer. Respirou fundo, guiado apenas pelas lembranças vagas de instruções médicas. Movia-se devagar, cauteloso, enquanto por dentro reinava o caos. Cada grito de Inês parecia cortar sua coraça de pedra. De repente, um som novo preencheu o carro frágil, quase imperceptível, mas inconfundível. Não era chuva, não era trovão. Era o sopro da vida, o primeiro respiro de uma criança. O coração de Miguel parou por um instante. Inês arqueou em dor. Depois desabou exausta no banco, os ombros tremendo.
e nas mãos dele repousava um ser minúsculo, rubro, mas milagrosamente vivo. Miguel ficou imóvel, incrédulo. Então o choro do bebê ecoou fraco, mas firme, sobrepondo-se ao barulho da tempestade. Sua garganta se fechou. Lágrimas, que acreditava incapaz de sentir, nublaram sua visão. Com mãos trêmulas, envolveu o bebê no pano limpo, tocando-o como quem segura cristal. Um turbilhão o atravessava. Medo, alegria, dor, êxtase, um sentimento inédito e avassalador. Ergueu os olhos e encontrou Inês. Ela, exausta, olhos semicerrados, sorria. Murmurou com voz frágil: "O meu bebê, ele está bem?" Miguel tentou responder, mas a voz lhe saiu embargada. Apenas assentiu com força, emocionado: "Está perfeito. Ele está perfeito." Naquele instante compreendeu. Sua vida havia mudado para sempre. O choro do recém-nascido ressoava pelo carro, abafando até o granizo no teto. Miguel, tremendo, o segurava contra o peito, como se o universo inteiro coubesse naquele corpo minúsculo. Nunca tocara algo tão frágil e ao mesmo tempo tão poderoso. A vitalidade do bebê explodia em seu peito como fogo. Com cuidado, deitou a criança sobre o colo da mãe. Inês chorava, mas o abraço com que envolveu o filho era feito de pura força. No rosto pálido, surgiu um sorriso radiante mais precioso que qualquer vitória financeira. Miguel permaneceu em silêncio, contemplando a cena como se fosse um intruso diante de um milagre. Já acreditara ter visto tudo. Arranha-céus, cifras astronômicas, aplausos após negócios milionários. Mas tudo aquilo parecia minúsculo diante do simples choro de um bebê recém-nascido. Inês ergueu o olhar, voz rouca, mas carregada de emoção. "Obrigada. Você salvou a minha vida e a dele." Miguel balançou a cabeça, evitando a intensidade daquela gratidão. Nunca antes recebera algo tão puro. Todos os elogios de sua vida vinham com interesses ocultos. Ali, porém, no interior úmido do carro, uma estranha lhe oferecia reconhecimento sincero. Isso o expôs, o deixou vulnerável. Virou o rosto, mas não pôde negar. Inês e a criança haviam despertado algo que ele acreditava morto. Do lado de fora, a tormenta começava a ceder. A chuva rareava e ao longe surgiam luzes azul e vermelha cortando a noite. O som da sirene ecoou entre as árvores encharcadas. Miguel suspirou, o corpo inteiro desabando após a tensão. Ainda assim, não soltou a mão de Inês. Ela o segurava com força, como se temesse que, ao soltar, ele e a frágil paz, recém-descoberta, desaparecessem. A porta da ambulância se abriu, paramédicos invadindo o espaço estreito com lanternas e equipamentos. Um deles examinou mãe e filho, depois assentiu. "Ambos estão estáveis, mas precisamos levá-los ao hospital imediatamente." Miguel ajudou a colocá-la na maca, mantendo a mão dela entre as suas até o último instante. Quando o paramédico perguntou: "Senhor, vai acompanhá-los?" Ele respondeu sem hesitar: "Sim, oivu." A luz intermitente da ambulância, Miguel subiu com eles. E naquele segundo, soube com clareza: nada daquilo fora acaso. Aquela noite de chuva se tornara uma marca em sua vida, uma curva sem retorno. O homem que jurara viver como pedra fria acabara de testemunhar um milagre, e no fundo, sabia que sua coraça começara a se desfazer. A sirene da ambulância cortava a noite de Lisboa, ecoando pelas ruas desertas ainda encharcadas pela tempestade. Poças refletiam luzes amarelas dispersas, enquanto o veículo sacudia a cada curva escorregadia, mas dentro dele, a tensão era maior que o rugido do motor. Miguel, sentado ao lado da maca, não desviava os olhos de Inês. Ela repousava exausta, o rosto pálido, mas os olhos pesados insistiam em mirar o bebê contra o peito. O pequeno já não chorava, apenas emitia sons suaves, respirando de forma estável, trazendo um alívio quase sagrado ao espaço sufocante. Miguel ajeitou o cobertor sobre Inês, mesmo com enfermeiras por perto. Jamais fizera nada parecido preocupar-se com o conforto de alguém sem relação com ele. Mas agora, cada instinto gritava que devia permanecer junto, assegurar que mãe e filho estavam a salvo. Uma das enfermeiras o observou surpresa. O terno caro encharcado, os sapatos manchados de lama
e aquele homem de aparência inacessível sentado num banco estreito de ambulância, ainda trêmulo depois de ajudar num parto. Miguel ignorava julgamentos. O mundo inteiro podia chamá-lo de homem de pedra, mas ele sentia que acabara de rachar, expondo uma fragilidade que desconhecia em si. Quando a ambulância entrou no pátio amplo do Hospital de Santa Maria, as luzes frias refletiam no asfalto molhado. O coração dele se contraiu. Para Miguel, aquele lugar não era apenas um hospital, era a fronteira entre a vida e a morte. Ali mesmo, anos atrás, perdera os pais num acidente. Saiu com os olhos secos e o coração petrificado. Agora voltava, não com a perda, mas com uma tênue esperança nos braços. As portas se abriram, médicos e enfermeiros retiraram a maca. Inês, deitada, mantinha o bebê aninhado. Miguel seguiu ao lado, até que uma enfermeira ergueu a mão. Senhor, apenas familiares podem entrar. Ele a interrompeu. Voz baixa, mas inabalável. Eu fico. Não me peça para sair. Havia algo no olhar dele que não permitia réplica. Assim, avançou pelos corredores iluminados demais, onde o cheiro de antisséptico contrastava com o odor de chuva impregnado no terno. Passos ressoavam no piso de azulejos, e memórias fragmentadas o atingiam o caixão duplo, o silêncio devastador daquele passado. Estremeceu, mas logo apertou o punho, forçando-se a estar presente. Na sala de emergência, médicos e enfermeiras cercaram Inês. Verificaram sinais vitais dela e do bebê. Miguel manteve distância, mas não desviou o olhar. Acompanhava cada gesto, cada aceno afirmativo. Por fim, uma médica aproximou-se, retirando a máscara. Ela e o bebê estão estáveis, mas precisaremos monitorar durante a noite. O parto foi difícil. Ela perdeu muitas forças. Miguel acenou como diante de um relatório essencial, mas pela primeira vez não pensou em números. Apenas, eles estão bem, estão vivos. Logo, Inês foi transferida a um quarto particular. O bebê, limpo e enrolado em cobertor, dormia sereno no berço ao lado. O quarto, branco e simples, parecia aconchegante depois da escuridão sob o viaduto. Miguel sentou-se numa cadeira fria, ainda com o paletó úmido, mas indiferente ao desconforto. A luz refletia no rosto de Inês, que descansava, a respiração leve, os traços marcados pelo esforço. Miguel a contemplou longamente, tentando compreender como algo tão frágil e ao mesmo tempo tão poderoso podia ter-lo transformado. Recordou-se do instante em que o bebê chorou pela primeira vez. Um só momento, mas suficiente para abalar todo o alicerce de sua existência. Vivera anos entre cifras e vitórias frias, convencido de que seu coração era pedra. E, no entanto, numa única noite, uma mulher desconhecida e um recém-nascido lhe provaram que ainda podia estremecer. Miguel recostou-se, fechando os olhos. Algo dentro dele havia desmoronado, mas uma semente nova começava a germinar. O hospital permanecia ativo, passos, rodas de macas, ecos nos corredores. Mas dentro do quarto reinava uma calma rara. Pela primeira vez em anos, ele não pensava em contratos ou negócios. Apenas velava o sono de duas vidas que tinham entrado no seu destino da forma mais improvável. A madrugada avançava. Cada vez que o cansaço quase o fazia dormir, Miguel abria os olhos bruscamente, procurando Inês e o bebê. Ela permanecia imóvel, mas a mão se estendia, inconsciente, em direção ao berço, como se quisesse protegê-lo até no sono. Miguel observou um nó na garganta. Sempre julgara a entrega algo distante, coisa de pessoas frágeis. Agora via-a diante de si, palpável. O bebê se mexeu, soltando um ruído suave. Miguel levantou-se, aproximando-se do berço. A luz amarelada revelava o rosto delicado, bochechas coradas, cílios tremendo. Miguel ficou hipnotizado, temendo que, ao piscar, a cena desaparecesse. Com a mão que tantas vezes assinara contratos bilionários, tocou a mão minúscula da criança, e ela, instintivamente, agarrou-lhe o dedo. Um gesto simples, mas que lhe atravessou o peito como lâmina e carícia ao mesmo tempo. Foi então que ouviu passos. Uma enfermeira jovem entrou, conferiu os sinais de Inês e olhou para ele. "O senhor é da família?" Miguel hesitou um segundo.
Podia dizer não e se afastar, mas algo mais forte o obrigou a responder, em voz baixa, mas firme. Fui eu quem esteve com ela. Não vou a lugar nenhum. A enfermeira assentiu, olhos mistos de curiosidade e respeito. Não insistiu, apenas deixou instruções e saiu. Miguel voltou a sentar, o coração ainda acelerado. Percebeu que, ao dar aquela resposta, cruzara uma fronteira invisível. Não era mais um espectador. Escolhera ligar-se a Inês e ao bebê, pelo menos naquela noite. O relógio avançava devagar. No silêncio, ouviu um murmúrio. Inês abria os olhos, confusa, até reconhecer sua presença. Você ainda está aqui? Miguel inclinou-se. Voz grave. Claro. Onde mais eu estaria? As lágrimas marejaram nos olhos dela. Virou-se para o bebê e voltou a encará-lo, a voz trêmula. Eu pensei que depois você iria embora. Como todos. As palavras atingiram Miguel como lâmina. Reconheceu-se naquela dor. Ser deixado para trás, esquecido. Aproximou-se mais e respondeu, firme, eu não sou todos, eu fiquei, e vou continuar aqui. Inês chorou em silêncio, apertando o cobertor como quem protege uma promessa frágil. Miguel não desviou os olhos. Não sabia por que dissera aquilo, mas sabia com certeza que naquele quarto branco havia encontrado um motivo para permanecer. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Raios tímidos de sol atravessavam as nuvens cinzentas e entravam pela janela. Inês fechou novamente os olhos, respirando calma. O bebê dormia tranquilo, a mãozinha cerrada. Miguel cruzou os braços, recostou-se. Pela primeira vez em muitos anos, sua mente estava livre de reuniões e números. Restava apenas a imagem de uma mulher resiliente e de uma criança que nascera em suas mãos. E ele compreendeu. Dali em diante, nada seria como antes. Os dias seguintes no Hospital de Santa Maria pareciam fluir em um ritmo completamente diferente do mundo habitual de Miguel. Acostumado a agendas milimetradas, cada minuto consumido por reuniões, contratos e negócios, ele agora se via em um tempo que se media pelo choro de um bebê, pelo respirar cansado, mas cada vez mais estável de Inês. Na primeira manhã, surpreendeu médicos e enfermeiros. Não deixou o quarto, recusando-se a ir trocar de roupa ou descansar. O terno ainda guardava o cheiro úmido da tempestade, mas ele apenas tirou o casaco e o dobrou como travesseiro. Quando um médico jovem lhe sugeriu sair para repousar, Miguel apenas balançou a cabeça. Eu fico. Já perdi demasiado na vida. Não vou perder isto. As palavras escaparam quase sem pensar. Mas, ao ouvi-las de si mesmo, Miguel estremeceu. Nunca antes admitira suas perdas em voz alta. E, no entanto, dentro daquele quarto com Inês frágil no leito e a criança dormindo no berço, não havia razão para esconder. Inês despertava várias vezes ao longo do dia. Mesmo debilitada, os olhos dela sempre procuravam o bebê. Cada vez que tentava se erguer, Miguel se adiantava, apoiando-lhe as costas com cuidado. Uma vez, ela sorriu fraco e murmurou, nunca pensei que um homem como você saberia segurar um bebê. Miguel corou discretamente. Ele, que comandava milhares de funcionários, estava encabulado por uma piada suave. Respondeu apenas, também não pensei, mas estou a aprender. E aprendeu mesmo. Observava as enfermeiras preparar a mamadeira, trocar fraldas, limpar o pequeno. No início, limitava-se a ficar ao lado, mãos nos bolsos, fingindo indiferença. Mas quando viu Inês cansada demais para segurar o bebê, não resistiu. Da primeira vez que o tomou nos braços, o coração disparou. Temia deixá-lo cair, apertar-lo em excesso, provocar o choro. Mas, para sua surpresa, o bebê repousou tranquilo, olhos negros e atentos fixos nos dele. Aquele olhar simples, inocente, apertou-lhe a garganta. Inês observava, os lábios curvados em sorriso cansado, mas cheio de gratidão. Ele gosta de você. Talvez, mais do que de mim. Miguel apenas sacudiu a cabeça, sem responder. Mas dentro de si reconhecia. Estava começando a gostar daquela criança mais do que imaginava. A rotina no hospital não era fácil. Inês passava por exames constantes. À noite, o bebê chorava longamente. Miguel, acostumado a dormir pouco, agora caminhava pelo quarto embalando o pequeno,
batendo levemente nas costas para acalmá-lo. Houve momentos em que se pegou rindo de si mesmo Miguel Vasconcelos, o homem de pedra, andando em círculos como um pai aprendiz, cantarolando baixinho um fado que a mãe lhe cantava na infância. Do leito, Inês o acompanhava com olhos marejados. Não compreendia por que aquele homem permanecia tanto tempo ao seu lado. Uma parte dela ainda desconfiava. Por quê? Qual o motivo oculto? Mas, sempre que via o olhar dele pousado sobre o bebê, percebia uma sinceridade impossível de ignorar. Numa tarde dourada pelo sol que entrava pela janela, Inês perguntou, hesitante: "Por que, Miguel? Por que ficar aqui, quando poderia simplesmente ir embora?" Ele silenciou. A pergunta atingia sua própria incerteza. Depois de um longo suspiro, respondeu baixo: "Talvez porque eu precise disto tanto quanto vocês." Inês ficou imóvel, surpreendida. Aos poucos, a desconfiança deu lugar a uma centelha de compreensão. Naquela penumbra quente, ambos perceberam. Estavam entrando em dias estranhos, nos quais dois desconhecidos, vindos de mundos opostos, começavam a se unir por um bebê, por feridas antigas e por uma esperança delicada. Na quarta noite, Miguel permaneceu sozinho no quarto. Apenas a luz branda do abajur iluminava o espaço. Inês dormia profundamente. O bebê mexeu-se no berço, soltou um suspiro e voltou ao sono. O silêncio era cortado apenas pelo bater acelerado do coração de Miguel. Sentado, ele não conseguia desviar os olhos da criança. Havia algo ali que o desconcertava. O homem que comandava impérios empresariais sentia-se desarmado diante da mãozinha frágil pousada sobre o cobertor. Ele estendeu o dedo. O bebê, instintivamente, agarrou-o com toda a força que tinha. Aquele gesto mínimo o transportou para lembranças soterradas, quando o menino segurava a mão do pai e se sentia seguro, até que o acidente arrancou isso dele, forçando-o a crescer rápido demais e a erguer muralhas de gelo. Um suspiro escapou. Baixinho confessou: "Eu não sei o que estou a fazer, mas juro que vou tentar." Assustou-se ao perceber. Não falava apenas ao bebê, mas a si próprio. Uma promessa frágil, mas a primeira que fazia para além de si mesmo em tantos anos. Na manhã seguinte, uma enfermeira o chamou ao corredor, entregando-lhe um saco de papel com roupas limpas. "Talvez o senhor queira trocar. Ficará mais confortável." Ele se surpreendeu, até lembrar que pedira à secretária para enviar algumas peças. Sorriu, agradecendo. Um sorriso raro, que deixou a jovem visivelmente desconcertada. O homem, sempre retratado como frio nas revistas financeiras, agora exalava algo diferente e suavidade. De volta ao quarto, encontrou Inês desperta, amamentando o bebê. O rosto cansado brilhava com uma luz que ele nunca vira em ninguém. Ficou parado, temendo quebrar a paz da cena. Ela ergueu os olhos e sorriu. "Ele fica calmo com você. Ontem à noite, não chorou tanto." Miguel aproximou-se, sentando-se ao lado. Observou o bebê aconchegado, os olhinhos semicerrados em confiança plena no seio materno. A imagem era sagrada, mas também lhe apertava o peito. "De súbito", murmurou. "Inês, você foi tão forte. Eu não sei se teria conseguido." Ela riu suavemente, a voz rouca mas doce. "A gente nunca sabe do que é capaz, até não ter escolha." Miguel permaneceu em silêncio, deixando as palavras ecoarem. Compreendeu que por anos escolhera evitar sentimentos e vínculos, mas naquela noite de tempestade, o destino não lhe dera escolha, e foi justamente isso que o trouxe de volta à humanidade. Os dias seguintes correram nesse compasso inédito. De manhã, ele ajudava a levar coisas para o quarto. À tarde, acompanhava Inês nas consultas médicas. À noite, embalava o bebê até adormecer. Cada tarefa, por menor que fosse, ele cumpria com mais atenção do que em qualquer negociação milionária. Houve uma vez em que, tentando trocar a fralda, Miguel levou mais de 10 minutos. Inês riu tanto que chorou. Miguel, a princípio sério, acabou rindo com ela. O som leve ecoou pelo quarto branco como uma melodia nova. E nesses dias estranhos, uma verdade começava a se formar. Eles já não eram apenas dois estranhos unidos por uma tempestade. Estavam aprendendo a partilhar um ritmo, uma respiração, uma esperança. Lá fora, Lisboa se reerguia após a tormenta, mas dentro do hospital, outra tempestade crescia feita de emoções, de mudanças
e de vínculos que ninguém teria previsto. Lisboa retomava o ritmo após a tempestade. Ruas cheias, cafés lotados, pregões ecoando nas calçadas de pedra. Mas para Miguel, o mundo continuava a girar em torno de um único lugar, o quarto pequeno no Hospital de Santa Maria. Não saíra um só dia, deixando reuniões suspensas, sócios aflitos sem resposta. Numa tarde dourada, com o sol filtrado pela janela, Inês pediu que ele se aproximasse. Olhou para o bebê adormecido e depois para Miguel, a voz baixa: "Miguel, você deve estar a perguntar por que eu estava sozinha naquela estrada." Ele franziu o senho. A pergunta já o acompanhara muitas vezes, mas nunca ousara tocá-la, receando abrir feridas. Agora era ela quem rompia o silêncio. Inês respirou fundo, o olhar perdido. O pai dele, quando soube da gravidez, desapareceu. Eu pensei que tínhamos algo verdadeiro, mas descobri que já tinha outra vida, outra mulher. Eu fui apenas um erro conveniente. Miguel fechou a mão com força. Já ouvira histórias de traição, mas ouvir aquilo de Inês, a mulher que enfrentara a noite tempestuosa, com coragem doeu nele como lâmina. A voz dela tremeu. Eu achei que podia lidar sozinha. Passei a gravidez inteira a pensar que bastava coragem. Mas quando a noite chegou e as dores começaram, percebi que não tinha ninguém. Ninguém para segurar a minha mão. Até você aparecer. Miguel ficou imóvel. Nos olhos dela, viu refletida a mesma solidão que o perseguira por anos. Perder os pais, ser abandonado pela noiva, carregar vazios que nunca cicatrizavam. Curvando-se, murmurou Ruco: "Inês, você não merecia isso. Ele não merece sequer ser lembrado." Ela sorriu amargo, os olhos ainda marcados pela dor. Sorriso aprendido com a vida, mas nunca reconciliado com ela. Então, encarou-o com uma curiosidade nova. "E você, Miguel? Um homem como você, sempre tão seguro, tão distante, por que parece tão sozinho?" As palavras o atingiram em cheio. Ninguém lhe perguntava assim, direto, atravessando sua armadura. Miguel desviou o olhar, o silêncio pesando. Por fim, respirou fundo. "Porque eu já tive uma família. E perdi." Os olhos de Inês se arregalaram. Ele contou. O acidente dos pais, a juventude solitária, a noiva que partira, acusando-o de ter matado a própria capacidade de amar. Histórias que nunca dividira, nem com os mais próximos. Mas ali, diante de Inês, as palavras jorraram como rio represado. Quando terminou, baixou a cabeça, temendo revelar fraqueza. Mas Inês apenas pousou a mão sobre a dele. Um toque simples, mas devastador. "Não é frieza, Miguel", sussurrou. "É dor. E dor não se esconde para sempre." Ele levantou o olhar. Não havia pena nem julgamento nos olhos dela, apenas compreensão. E naquele instante, sentiu-se visto de verdade pela primeira vez em anos. O vento trouxe aroma de flores do jardim do hospital. No quarto silencioso, 2 seres marcados pela dor partilhavam feridas sem palavras. E dessa partilha nasceu um fio invisível não de piedade, mas de empatia. Na manhã seguinte, Inês despertou com a luz suave atravessando a cortina. Ainda fraca, mas mais leve, como quem soltara um fardo. Virou-se e viu a cena que lhe roubou o fôlego. Miguel, adormecido na cadeira, com o bebê deitado sobre o peito, dormindo em segurança. O homem de pedra, que a imprensa descrevia como implacável, agora velava um recém-nascido com toda a delicadeza. Inês sorriu baixinho. Talvez não seja tão de pedra assim. Miguel se mexeu, abrindo os olhos. Notou o sorriso dela e sentiu algo estranho, caloroso e ao mesmo tempo assustador. "Desculpa", disse Ruco. "Ele chorou de madrugada. Não quis acordar você." Ela balançou a cabeça, agradecida. "Obrigada. Você não tinha de fazer isso." Miguel respondeu sem pensar. "Tinha sim. Eu quis." O silêncio que se seguiu foi eloquente. Ambos entenderam que não era apenas um gesto de ajuda. Era a admissão de que Miguel já via Inês e o bebê como parte de sua responsabilidade e de seu desejo. Nos dias seguintes, a intimidade cresceu. Miguel nunca ultrapassava limites, mas cada gesto denunciava um cuidado profundo. Aprendeu a receber o bebê dos braços de Inês quando ela se cansava, a trocar curativos sob instrução das enfermeiras, a embalar o menino com a voz grave em vez de cantigas.
Numa noite, depois de acalmar o bebê, Inês perguntou: Miguel, por que você faz tudo isso? Poderia simplesmente voltar à sua vida. Ele ficou em silêncio, tamborilando os dedos no braço da cadeira. Então levantou os olhos, firme, mas pesado, porque já vivi cercado de silêncio demais, porque sei como é chegar em casa e não encontrar ninguém, e eu não quero que você, nem ele, passem por isso. As lágrimas de Inês correram, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a enxergava. Ela segurou a mão dele. Miguel hesitou, depois deixou-se ficar, sentindo o calor do gesto. Ali, algo começava a brotar frágil como um broto após a chuva, mas forte o bastante para romper a terra dura. Ainda assim, ambos sabiam. O passado não desaparece com palavras doces. Feridas antigas permanecem, cicatrizes que podem abrir a qualquer instante. Miguel olhou-a intensamente e murmurou: o passado ainda não terminou conosco, mas talvez, juntos, possamos enfrentá-lo. Inês não respondeu de imediato. Apenas assentiu devagar, entregando-lhe uma confiança pequena, mas preciosa. Lá fora, a chuva fina começava a cair sobre Lisboa. Não era a tempestade brutal da outra noite, mas uma garoa mansa lembrança de que, depois do vendaval, também existem dias serenos. E naquele quarto de hospital, duas almas feridas descobriam que, pela primeira vez, não precisavam mais suportar sozinhas. O dia em que Inês recebeu alta deveria marcar um recomeço. Miguel já tinha providenciado um apartamento pequeno, confortável e acolhedor, próximo ao hospital, não a mansão fria de Restelo, mas um espaço onde ela pudesse sentir-se segura. Naquela tarde, porém, quando ele desceu até a cafeteria para comprar bolos, a porta do quarto abriu-se de repente. Inês, embalando o filho, congelou diante da figura que surgia como um fantasma de sua memória. Inês. A voz era inconfundível. Gustavo, o pai da criança, estava diante dela, roupas amarrotadas, olhos vermelhos como quem não dormia há dias, mas com o mesmo sorriso arrogante que Inês conhecia bem. Então é verdade. Ele fitou o bebê. Você teve o meu filho. Inês apertou o pequeno contra o peito, instinto de mãe à flor da pele. Respondeu com firmeza: o seu filho? Onde você estava quando eu precisei? Uma consulta, uma noite de dor? Você não estava. Não ouse fingir interesse agora. Gustavo avançou um passo, o olhar misto de cobiça e irritação. Eu errei, Inês, mas ainda sou o pai dele. Tenho direitos. A palavra caiu como punhal. Direitos. Ele, que a abandonara, agora reclamava lugar. Foi então que a porta se abriu outra vez. Miguel entrou com 2 cafés nas mãos. Bastou um segundo para compreender a cena. Seus olhos endureceram. Colocou os copos sobre a mesa e postou-se à frente da cama, erguendo-se como muralha. Quem é você, Gustavo Rosnu? A resposta de Miguel veio grave, cortante. Sou o homem que esteve com ela quando você virou as costas. O homem que ajudou o seu filho a nascer, quando você não estava. Gustavo riu, debochado. Então é isso. Um milionário entediado brincando de herói? Isso não te dá o direito de tomar o meu lugar. Miguel avançou um passo, a voz firme como aço. O lugar que você deixou vazio não espera por quem volta por conveniência. Inês e o bebê não precisam de um homem que chega tarde. Precisam de alguém que esteja presente sempre. Inês, emocionada, sentiu as lágrimas subirem. Naquela declaração havia mais que defesa. Havia promessa. Gustavo recuou, incomodado pelo olhar de Miguel, mas tentou manter a pose. Isso não acabou. Eu vou voltar. Este filho é meu também. A porta bateu com violência quando saiu, deixando atrás de si o ar pesado. Inês tremia, abraçada ao bebê. Miguel virou-se, suavizando a voz. Ele não vai te ferir de novo. Eu prometo. Com olhos marejados, ela balbuciou. Por quê? Por que você faz isso por mim? Miguel demorou um instante antes de responder. Rouco, mas convicto. Porque vocês dois se tornaram aquilo que eu mais quero proteger. As palavras atingiram fundo. Naquele quarto frio, em meio ao fantasma do passado, a verdade estava clara. Miguel não era apenas um protetor ocasional. Ele estava escolhendo ficar. Nos dias seguintes, cumpriu sua promessa. Contratou o melhor advogado, informou a polícia sobre a ameaça, posicionou seguranças discretos ao redor do hospital.
Nunca relatava detalhes a Inês, apenas lhe dava a certeza de que não estava desamparada. Ela, acostumada a enfrentar tudo sozinha, hesitou a princípio. Mas pouco a pouco, vendo Miguel permanecer firme, permitiu-se acreditar. Uma noite, depois que o bebê adormeceu, murmurou: "Nunca ninguém lutou por mim assim." Miguel virou-se. A luz dourada refletia nos olhos dele, intensos. "Então está na hora de você saber o que é ter alguém que não desiste." O ar ficou denso. Inês, com o coração disparado, confessou: "E se ele voltar? E se o passado destruir tudo?" Miguel tocou de leve sua mão, firme, mas suave. "O passado só tem força se deixarmos. Eu não vou deixar, e você também não vai." As palavras entraram nela como corrente elétrica. Pela primeira vez, acreditou que talvez o passado não definisse o futuro. Mas Gustavo realmente voltou. Mandou mensagens ameaçadoras, ligou em horas impróprias. Certa vez, abordou Inês quando ela passeava no jardim com uma enfermeira. Antes que pudesse fazer algo, Miguel apareceu, acompanhado de um segurança. A cena de Miguel erguendo-se diante de Gustavo gravou-se na memória de Inês. Desta vez, não havia deboche nos olhos do homem. Havia raiva e impotência, ao perceber que não quebraria a muralha que Miguel construíra em torno dela e da criança. Ele partiu, cuspindo veneno. "Isso ainda não acabou. Vou voltar quando menos esperarem." Inês tremeu. Miguel segurou-lhe a mão, murmurando apenas para ela: "Deixa ele tentar. Você nunca mais vai enfrentar nada sozinha." Naquela noite, essas palavras tornaram-se o alicerce que a sustentou. E assim, pouco a pouco, a presença de Miguel deixou de ser apenas escudo. Tornou-se parte da rotina, companhia constante, porto de calma. Ele não desaparecia depois de garantir segurança. Ficava, conversava, embalava o bebê, preenchia o espaço com serenidade que Inês já não ousava esperar. No coração dela, a sombra do passado ainda rondava. Mas ao lado de Miguel, uma nova claridade despontava o início de um futuro onde, finalmente, ela não precisaria lutar sozinha. O dia da alta chegou com um céu de Lisboa limpo e luminoso, como se até a cidade quisesse abençoar o recomeço. Miguel já tinha preparado tudo, não a mansão gélida em Restelo, mas um apartamento acolhedor, perto do Tejo, com uma varanda aberta para o pôr do sol. Inês entrou, o bebê nos braços, e parou surpreendida. O espaço não era grande, mas cada detalhe revelava cuidado. O berço de madeira ao lado da cama, fraldas e mamadeiras organizadas, vasos de flores simples nas janelas. Nada ostentoso, apenas um lar pensado para acolher. "Miguel, isso é demais. Eu não sei se posso aceitar." Ele, atrás dela, respondeu baixo e firme: "Não é caridade, Inês. É cuidado. Vocês merecem um recomeço digno." As lágrimas marejaram nos olhos dela. Durante meses, só conhecera abandono e exaustão. Agora, sentia pela primeira vez que havia um lugar preparado para receber, lá um lugar onde pertencia. Naquela noite, depois de pôr o bebê para dormir, sentaram-se na varanda. O vento fresco do rio trazia cheiro de sal e o rumor distante das ondas. Inês enrolou-se numa manta, Miguel ao lado, segurando uma chávena de chá. "Nunca pensei que fosse estar aqui assim," ela murmurou, olhando para longe. "Aqui comigo?" ele perguntou. Ela assentiu. "Sim. Achei que só teria silêncio e solidão. Mas agora parece diferente. Como se ainda fosse possível acreditar." Miguel pousou a chávena. O olhar dele penetrou fundo no dela. "Inês, não sei o que o futuro guarda, mas sei de uma coisa. Eu não vou embora. Não mais." As palavras soaram como voto solene. O coração de Inês vacilou entre desejo de confiar e medo de se ferir outra vez. "E se tudo isso for temporário? E se um dia você acordar e perceber que não precisa mais de nós?" Miguel inclinou-se, a mão roçando-lhe os cabelos. "Já vivi tempo demais sem precisar de ninguém. E foi o vazio mais doloroso que existe. Não volto para lá. Com vocês, descobri o que significa ter algo real. E não há volta." Inês fechou os olhos, deixando o toque permanecer. Uma lágrima rolou, desta vez não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, sentia-se protegida por uma promessa. Sob a lua suave, lado a lado, não precisaram dizer mais nada.
O silêncio partilhado já continha o início de um futuro frágil, mas verdadeiro. Os primeiros dias no apartamento seguiram um ritmo novo, estranho e doce. Miguel, acostumado a jantares solitários em salas enormes, agora se via perdido entre mamadeiras, roupas de bebê e choros noturnos. Atrapalhado, mas disposto. Cada risada de Inês diante de sua inexperiência trazia-lhe uma alegria que não conhecia. Numa manhã, Inês acordou e encontrou a cena que a comoveu. Miguel, de camisa simples, sentado junto ao berço, embalando o filho que chorara durante a madrugada. Murmurava baixinho um fado que sua mãe lhe cantava em menino. Ela ficou parada, lágrimas caindo sem controle. Nunca vira alguém ser tão terno com seu filho. Gravou aquele instante no coração, o homem de pedra, deixando-se abrir para uma criança que nem sequer compartilhava do seu sangue. Quando Miguel levantou os olhos e a viu, corou. Levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio para não acordar o bebê. Inês assentiu, sorrindo entre lágrimas. À noite voltaram à varanda, desta vez sob o vermelho do pôr-do-sol refletindo no tejo. Às vezes tenho medo de que isso seja apenas um sonho, que eu acorde e tudo desapareça, confessou Inês. Miguel voltou-se para ela, olhar sério e doce. Então eu prometo outra coisa. Se for um sonho, vamos sonhar juntos, e eu farei tudo para que nunca acabe. Ela riu um riso solto, sem sombras. Havia muito tempo não ria assim. Nos dias seguintes, Miguel provou que suas promessas não eram palavras ao vento. Delegou projetos, recusou jantares de negócios, aprendeu a cozinhar a canja de galinha que Inês gostava. Passava horas com o bebê para que ela pudesse descansar. O apartamento transformou-se num verdadeiro lar. O choro noturno já não era fardo, mas parte da cadência diária. O riso de Inês misturava-se à voz grave de Miguel, lendo o jornal de manhã. Aos poucos, um quadro de família ia se formando, algo que nenhum dos dois ousara sonhar. Numa noite fresca, Inês encostou a cabeça no ombro dele. Miguel enrijeceu por um instante, depois relaxou, envolvendo-a num abraço sereno. Não disseram nada. No silêncio do gesto, compreenderam. A promessa feita à varanda não era apenas palavras. Tornara-se realidade, dia após dia. E naquela paz construída, perceberam o valor um do outro. Duas almas marcadas por cicatrizes agora tinham abrigo. Sabiam que as tempestades não haviam acabado, Gustavo ainda rondava como sombra. Mas, ao menos, não enfrentariam mais sozinhos. Na varanda iluminada pela lua, a promessa transformara-se em vida. E dali em diante, Miguel e Inês começaram, enfim, a acreditar num futuro partilhado numa família de verdade. A primavera chegou a Lisboa com o perfume das flores de laranjeira, espalhando-se pelas ruas de pedra. Já se passara quase um ano desde a noite da tempestade em Sintra, e a vida de Miguel, Inês e do pequeno Mateus, agora com nome e riso próprios, ganhara ritmo no apartamento acolhedor junto ao Tejo. O lar, antes silencioso, transbordava sons, gargalhadas, choros, passos apressados e o aroma constante de café fresco. Miguel, que costumava acordar apenas para relatórios e reuniões, agora despertava com as risadas do filho quando Inês lhe fazia cócegas. Descobriu, surpreso, que nunca começara os dias com tanta leveza. Inês também se transformara. A sombra do abandono foi cedendo lugar à serenidade de ver Miguel embalar Mateus ou arrumar discretamente a cozinha depois das refeições. As cicatrizes permaneciam, mas o cuidado diário dele funcionava como costura paciente no coração dela. Numa tarde luminosa, levaram Mateus ao parque do bairro. Crianças corriam, famílias se reuniam na relva. Miguel, empurrando o carrinho, observava cada gesto do filho com uma seriedade quase cômica. Miguel, ele não vai fugir. Só tem 6 meses. Inês brincou rindo. Ele franziu o senho, mas um sorriso escapou-lhe. Você não entende. Nunca tive nada tão frágil e tão essencial nas minhas mãos. Não vou arriscar. A confissão fez Inês parar. Tocou-lhe o braço e percebeu. Por trás da força, havia medo de perder aquilo que finalmente aprendera a amar. Sentados depois num banco à sombra, Mateus dormindo, ela murmurou. Você mudou, Miguel. Dizem que ninguém muda, mas eu vejo. Você já não é o homem frio de antes. Ian?
Ele olhou o Tejo ao longe e respondeu baixo: talvez não seja mudança. Talvez eu apenas tenha lembrado quem eu era antes de perder tudo. Você e ele me lembraram. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Ficaram assim, imóveis, banhados pela luz suave do entardecer. Os dias seguintes consolidaram o ritmo de família. Miguel levava-os a jantares íntimos com amigos próximos, onde até os sócios mais duros se espantavam ao vê-lo trocar reuniões por fraldas. Um deles brincou: nunca pensei ver Vasconcelos assim, mas tenho de admitir, você parece mais humano agora. Miguel limitou-se a sorrir. Não precisava justificar-se. Nada era mais importante que Inês e Mateus. Na varanda do apartamento, as promessas já não eram apenas palavras murmuradas sob a lua. Eram atitudes concretas. Ir ao mercado com Inês, aprender a cozinhar bacalhau com natas, passar noites em claro junto à cama do filho febril. Certa noite, após deitar Mateus, Inês encontrou Miguel olhando o rio em silêncio. Abraçou-o por trás. Ele segurou-lhe as mãos sobre o peito. Nunca pensei que fosse possível sentir isto de novo. Paz. Talvez porque pela primeira vez, você não está sozinho, respondeu ela. Ele virou-se e a beijou, devagar, com a firmeza de quem sela um pacto real. O verão chegou. Mateus já rolava no chão, rindo às gargalhadas quando Miguel lhe fazia cócegas. O apartamento ecoava dessa música nova, apagando os vestígios de solidão do passado. Numa manhã, Inês preparava o pequeno almoço simples, pão quente e café com leite. Miguel entrou, o filho nos braços, orgulhoso e atrapalhado. Ele já domina a casa inteira. Acho que sou eu quem está a aprender com ele. É assim mesmo. As crianças ensinam-nos mais do que pensamos, respondeu Inês, sorrindo. Miguel fitou-a. No olhar, a leveza deu lugar a uma seriedade doce. Percebeu, de repente, que naquelas rotinas simples encontrara aquilo que sempre buscara em vão, um lar. À tarde caminharam pelo Tejo. Sob o pôr do sol, Miguel segurou-lhe a mão e parou. Inês, sei que o passado nos feriu, mas não quero que ele dite o futuro. Você e Mateus são a minha família, e se você permitir, quero que seja para sempre. Ela estacou, emocionada. Chorou, mas sorriu. Sim, Miguel, eu acredito. Nós já somos uma família. Mateus resmungou no carrinho, como se confirmasse. Miguel beijou-lhe a testa e abraçou Inês. Ali, no meio do parque, estavam num mundo só deles, onde o passado era apenas memória e o futuro, promessa viva. Meses depois, voltaram juntos à estrada em Sintra. O céu chorava uma chuva leve, como lembrança da tempestade. Miguel parou o carro e segurou-lhe a mão. Foi aqui que tudo começou. Parecia o fim, mas foi o início da nossa vida. Inês sorriu entre lágrimas. Mateus balbuciou mamã no banco de trás, arrancando gargalhadas. Miguel voltou-se, os olhos brilhando. É por vocês que sei. Nunca mais serei o homem frio de antes. Encontrei o meu lugar, aqui, com vocês. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Do lado de fora, a chuva caía. Mas dentro do carro havia apenas calor, união e amor. Assim, a história nascida no caos de uma tempestade encontrou sua conclusão na calma de um lar. Um homem que vivera como estátua reencontrou o coração. Uma mulher marcada pelo abandono descobriu apoio. E uma criança, fruto do improvável, tornou-se elo que uniu duas almas em busca de redenção. Não era perfeição, era algo maior, o compromisso de caminharem juntos, superando feridas, para construir enfim uma nova família.